Olha aí, pessoal, a Bolsa de Valores brasileira está levando um banho, uma surra da Bolsa Argentina, que subiu 40 vezes mais do que a Bolsa brasileira agora, neste ano de 2024. Pois é, o Ibovespa, mesmo estando lá nos seus auges, nos seus píncaros, nos seus maiores valores, nos recordes em reais, não em dólares. Esse recorde em dólar ficou lá no passado. Bem, o Ibovespa não está conseguindo fazer frente à Bolsa Argentina, ao principal índice ali, o índice Merval, que está disparando de forma considerável. Vamos dar uma olhada nos gráficos, nos números a esse respeito aqui, a respeito da Bolsa de Valores Argentina e entender por que isso está acontecendo. E sim, é uma questão de expectativas do mercado. O futuro econômico da Argentina é muito promissor, há muito dinheiro a se ganhar por lá porque a economia está em baixa, e aqui no Brasil, bem, o pessoal já percebeu que as coisas estão um pouco caras em matéria de bolsa por aqui, porque o futuro é incerto, a questão fiscal é o calcanhar de Aquiles da economia brasileira e, por outro lado, ela é o grande ponto forte do governo Milei. Vamos analisar esse ponto, analisar esses valores de bolsa Brasil versus Argentina, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, fazendo a comparação aqui dos valores, né? Então, o índice Merval da Argentina subiu 96%, meu amigo, né? Comparado aqui com a Bolsa de Valores, o Ibovespa, que caiu 2,33% neste mesmo período. Não sei se está exatamente isso aqui, estou considerando de janeiro até aqui, deu uma leve subida hoje a Bolsa de Valores, então recuperou um pouquinho, mas está caindo ao longo desse ano. Se a gente considerar o período de um ano aqui, ela está com uma valorização um pouco maior por conta desse período aqui, especialmente a partir do final do ano passado. Mas, olha, nesse recorte de janeiro até aqui, que já tem uma inflação oficial acumulada em uns 3%, talvez até um pouco mais do que isso, a bolsa está caindo. Ou seja, a perda aqui é ainda maior se considerarmos só os dados oficiais, meu amigo, mas a gente vai olhar outro tipo de informação a esse respeito aqui, né? Já alguns bancos argentinos chegaram a subir 400%, né? Olha só aqui, o grupo Superville, né? Disparou quase 470% numa janela de um ano apenas, dando uma surra aqui, por exemplo, né? Em Itaú e Nvidia, que são grandes valorizações dos últimos meses aqui, e tem vários outros bancos subindo nesse mesmo patamar, né? Enfim, o mercado financeiro argentino está disparando em matéria de bolsa de valores. É impressionante esse resultado aqui, né? Tem um crescimento realmente substancial da bolsa de valores. O pessoal está levantando os pontos, qual que é realmente o motivo que leva para essa grande valorização aqui, e todos os setores da Bolsa de Valores aqui, do índice Merval, que é como se fosse o Ibovespa lá da Argentina, né? Os 8 segmentos aqui analisados têm uma valorização considerável. São menos empresas, naturalmente, do que o índice Ibovespa aqui. É uma economia menor, é de se esperar que assim seja, mas o banho que a economia brasileira está levando é substancial. Agora, isso aqui não se reflete apenas no índice dentro da moeda local. Estou olhando aqui o Ibovespa, ele está mensurado em reais, basicamente, né? A gente pode colocar a coisa dessa forma. O valor aqui do Ibovespa, o índice, ele não tem uma unidade, né? Ele não tem ali uma referência, não é reais, mas ele varia, de acordo com a oscilação do real. É natural que isso aconteça também. Então, por isso que a gente sempre considera ele em razão da inflação do período, da desvalorização da moeda. Quando a gente considera a evolução do Ibovespa desde o lançamento do Plano Real, lá atrás, quando ele valia 10 mil pontos, a gente leva em consideração a desvalorização desse período
também, né? Por isso que é bom a gente analisar essa questão em outra moeda, uma moeda arbitral, vamos colocar assim, uma moeda mais forte, por exemplo, o dólar. A gente pode considerar a variação do Ibovespa e do índice Merval em dólar ao longo do tempo. E bem, nós temos aqui o índice Ibovespa mensurado em dólar, né? Você pode ver que ele está numa baixa considerável, se a gente analisar o período aqui de uma janela de janeiro para cá, né? Se a gente pegar de janeiro aqui, esse período para cá, a bolsa caiu consideravelmente em dólar, né? 10% praticamente de queda nesse período, se considerarmos o dólar, porque o dólar está lá nas alturas, o câmbio em relação ao real está muito valorizado. Então, se você considera a bolsa nessa moeda, ela ficou mais barata nesse período. Ainda está valorizada se considerarmos outubro do ano passado, mas está quase empatando, está quase devolvendo toda a valorização que foi conseguida na virada do ano, quando ela chegou a valer aqui 34, aliás, chegou a valer mais, né? Chegou a valer praticamente 35 mil dólares, né? Chegou, aliás, perdão, né? 27 mil dólares, estou olhando o lugar errado aqui. Já devolveu praticamente toda essa valorização em relação ao finalzinho aqui do ano passado. Considerando de janeiro para frente, perdeu 10%. E como que está o índice Merval em comparação, né? Nós temos o gráfico aqui da evolução desse índice, né? E se a gente considerar em um ano, o crescimento está considerável, né? A gente saiu aqui de um patamar de praticamente 900 mil, aqui, né, em pontos também isso aqui que a gente considera, né, para um patamar que agora está lá em quase 1.300, uma valorização substancial. Não é o maior patamar foi lá em maio, né, no começo aqui de maio, quando atingiu 1.423 pontos na comparação com o dólar, né, ou 1.000, acho que aqui está em 1.000, né, em milhões no caso aqui. Mas enfim, é a unidade aqui para a gente considerar. Ainda assim, é um crescimento substancial do começo do ano aqui, ó, do comecinho de 2024 para cá, um grande crescimento econômico, enquanto o Bovespa, meu amigo, está aqui, ó, ladeira abaixo, conforme esse gráfico não nos deixa mentir. O que explica esse cenário? Bem, Bolsa de Valores nada mais é do que expectativa econômica. Onde a economia está hoje e para onde ela vai caminhar. Sim, a economia argentina está mais enfraquecida que a brasileira. O desemprego está alto, a pobreza está crescendo, a inflação está batendo 4% ao mês, um patamar oficial, né? Anual aqui no Brasil. Então, o que o Brasil tem anualmente, a Argentina tem mensalmente em matéria de inflação. E você tem empresas fechando, o PIB deve cair 5% esse ano ou mais, todo mundo sabe desse cenário. Já a economia brasileira vai crescer 3% esse ano, tá com uma empregabilidade boa, uma renda alta, enfim, parece que tá tudo lindo, né? A aparência tá maravilhosa. Só que o mercado financeiro sabe olhar aquilo que é realmente importante. Primeiro de tudo, né? Aqui você tem que considerar as oportunidades. O que é melhor, comprar uma bolsa que se valorizou muito ou uma que caiu muito? Se os fundamentos forem parecidos, essa que caiu muito é muito mais interessante, porque a chance de valorização aqui é maior. Mas não apenas isso, os fundamentos são melhores nessa bolsa que caiu muito. Essa é a verdade. Por quê? Porque o governo Milei está fazendo o trabalho de casa, o dever de casa, em matéria de correção dos problemas fiscais. E o problema fiscal é a grande tragédia de qualquer economia, porque é isso que desvaloriza a moeda e faz com que os fundamentos básicos monetários, econômicos, do planejamento de longo prazo, inclusive, fiquem deteriorados. Foi isso que colocou a Argentina na atual situação. Anos e anos de déficits públicos constantes, governo gastando mais dinheiro do que arrecadava, gerando esse ciclo inflacionário que está sendo desfeito a duras penas pelo governo Milei. Então o mercado percebe isso, que estamos vivendo um momento de purificação da economia argentina, do abandono do kirchnerismo para se abraçar uma política de austeridade e de liberdade econômica altamente promissora no longo prazo, e isso está acontecendo num país que, em muitos aspectos, é uma terra arrasada.
você tem ali, portanto, excelentes oportunidades de negócio, empresas que estão muito baratas neste momento e que têm um grande potencial de crescimento. Por outro lado, você tem o Brasil, um país que, nominalmente, teve aqui, olha só, os seus recordes, né? Tá aqui o Brasil, a Bolsa de Valores brasileira, nominalmente, está nas suas máximas. Então, é uma bolsa cara em relação à moeda brasileira, é uma bolsa cara ainda. E que está nesse patamar elevado, numa economia que está cada dia pior em matéria fiscal. Um governo que não sabe dar confiança para o mercado, não transmite confiança, não tem compromisso fiscal, e ao que tudo indica, o real vai pagar muito caro por conta desse desarranjo econômico, tal como aconteceu no passado. Então você tem, por um lado, uma bolsa de valores que está barata em uma economia promissora, que é o caso da Argentina, e você tem uma bolsa que está cara numa economia nada promissora, que não tem uma boa perspectiva de longo prazo, que é o caso da bolsa brasileira. O que acontece aí? Você tem uma bolsa que sobe 40 vezes mais que a brasileira, o caso da Argentina, e tem tudo para continuar subindo, recuperar o valor perdido nos últimos anos, enquanto que o índice Ibovespa, meu amigo, ainda que nominalmente possa continuar subindo, vai ficar derrapando quando considerado de outra forma, em outra moeda, onde a gente pode ver as coisas em contornos mais claros. Esse é o preço de uma péssima política fiscal diante de nossos olhos. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.